Regressamos à sua companhia para a segunda parte do Açores Hoje desta segunda-feira. Vamos arrancar agora com a nossa rúbrica da Matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, boa tarde. Esta semana vamos continuar a viagem pelo arquipélago para apreciarmos a calçada à portuguesa que existe em outras ilhas dos Açores. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. De facto, vamos continuar a explorar o baralho de cartas das calçadas dos Açores, um trabalho conjunto com Jorge Nuno Silva, Carlos Pereira dos Santos e Alda Carvalho da Associação Ludos. Já aqui visitamos, a propósito deste baralho, as Ilhas do Corvo, das Flores e de Santa Maria. Hoje vamos revisitar 4 ilhas que também já tinham sido visitadas, as Ilhas do Faial, de São Jorge, da Terceira e de São Miguel, e vamos visitar pela primeira vez as Ilhas do Pico e da Graciosa. Portanto, conseguimos o pleno das 9 ilhas e assim mostrar aos nossos telespectadores alguns exemplos de calçada espalhados pelas 9 ilhas dos Açores. E para se fazer este levantamento, isso implicou algum tempo de viagem, de anotação, de recolha de fotografias dos locais e depois, claro, o trabalho posterior de elaboração deste baralho? Sem dúvida, praticamente um ano, pelo menos 8 a 10 meses. Em que, nesse período de tempo, eu desloquei-me a praticamente todas as ilhas. Só não me desloquei à Graciosa e ao Corvo, mas consegui as fotos da recolha da calçada dessas 2 ilhas. Mas foi um trabalho interessante também, porque ao virar da esquina encontrávamos sempre um motivo diferente, uma calçada inesperada que eu não estava à espera de encontrar. Foi um trabalho gratificante, sem dúvida. E onde é que está a ser apresentado e também promovido o resultado final deste baralho de cartas com a calçada? Este baralho, para já, está já fechado, portanto já está pronto para impressão. Só estamos a aguardar os apoios finais para conseguir imprimir o baralho e juntar-se ao baralho que já está impresso, já está a ser divulgado e disponibilizado a todos os interessados, que é o baralho das calçadas de Lisboa. Este será o segundo do país. Fantástica esta recolha que tem sido feita neste sentido para se avaliar em termos matemáticos, porque esta rubrica também é dedicada à matemática, as simetrias que existem na calçada. E o professor, antes de avançarmos para a viagem pelo arquipélago ao nível da calçada, vai relembrar-nos como é que funciona o baralho. Sim, sim. Eu pedia para lançarmos a primeira fotografia, a primeira imagem, para recordar a estrutura do baralho. Portanto, o nosso baralho de cartas apresenta a seguinte estrutura. Cada carta dos naipes de espadas e de copas contém 2 desafios: reconhecer o local a que se refere a respectiva ilustração e identificar as suas simetrias. As respostas a estes desafios encontram-se respectivamente nos naipes de paus e de ouros. Na imagem vemos um exemplo. O rei de espadas do lado esquerdo apresenta o desafio. O rei de paus do lado direito contém as respostas, o local, as simetrias e a classificação, neste caso de um padrão bidimensional que pavimenta todo o plano e está localizado junto ao convento de São Francisco, na ilha de Faial. Já na próxima imagem podemos ver um mapa que apresenta a distribuição das 26 cartas de desafios pelas 9 ilhas. Houve a preocupação de escolher exemplos de diferentes tipos de rosáceas, de frisos e de padrões bidimensionais e de contemplar todas as ilhas dos Açores. Hoje dedicamos particular atenção, Vera, aos frisos. Já aqui falamos no conceito de friso. Um friso é basicamente uma faixa onde conseguimos identificar um motivo que se repete sucessivamente. Um friso tem simetrias de translação numa direção. O que é que isso quer dizer, trocando por miúdos? Quer dizer que vamos sempre identificar um determinado motivo ou conjunto de motivos que se repete ao longo da faixa, sempre com o mesmo espaçamento entre cópias consecutivas. Isso tem um certo apelo à vista e encontramos muitos dos nossos passeios em calçada. Vamos hoje dedicar particularmente atenção aos frisos que não têm meia volta. Já vou explicar já de seguida com um exemplo o que é que significa não ter meia volta. Passaríamos talvez para a próxima imagem. Até onde para percebermos melhor a explicação que nos estava a dar. Exatamente. Nesta imagem vemos um exemplo de São Roque do Pico, da vila de São Roque do Pico. Estas caravelas que aqui estão. É um friso simples, portanto não tem outras simetrias para além da tal translação, da tal repetição sucessiva ao longo da faixa, sempre do mesmo motivo e sempre com o mesmo espaçamento entre as cópias do motivo. No próximo filme que eu trago, uma pequena animação, vemos porque é que não tem meia volta este friso. Porque se nos posicionarmos do lado oposto do passeio,
se estivermos, por exemplo, de costas para a estrada, se nos posicionarmos de frente para a estrada, vamos ver, já vamos aqui ver a animação, vamos ver que de facto a configuração é diferente, portanto as caravelas ficam de pernas para o ar, digamos assim. E para voltarmos a ver a imagem original, temos que nos posicionar novamente do lado onde estávamos, da estrada, e só assim é que obtemos a configuração inicial. Portanto, é um exemplo, como todos os outros que vamos ver hoje, de frisos que não têm meia volta, não têm essa característica. Temos que estar de um dos lados para conseguirmos perceber o desenho que está na calçada. Exatamente. E mesmo se for um desenho abstrato, se nos posicionarmos do outro lado, nunca será o mesmo. Haverá sempre uma configuração diferente. Este motivo das caravelas também é comum noutras ilhas. Na próxima imagem vemos o exemplo da Ilha do Faial, onde encontramos na rua Walter Ben Saúde a mesma configuração, aqui está. Na próxima imagem vemos outro tipo de friso, mas com as mesmas características, na rua Serpa Pinto. Agora, não é um só motivo que se repete, é um conjunto de motivos, mas que se repetem sempre de forma alternada e sempre com o mesmo espaçamento entre as cópias dos motivos. E no seu conjunto este friso não apresenta outras simetrias para além, como de referi, a simetria de translação. Vamos passar para a próxima imagem, onde vemos um exemplo da Praia da Vitória, a Avenida Álvaro Martins Homem, onde encontramos também um bonito motivo, aqui a imitar as ondas do mar, e se tivermos em conta que para analisar um friso precisamos sempre de duas cores, a cor da figura e a cor de fundo, neste caso o contraste entre o branco e o preto, de facto esta figura apresenta apenas simetrias de translação, portanto a repetição de motivo ao longo da faixa, sempre com o mesmo espaçamento entre as cópias consecutivas. Ora, no próximo exemplo, onde vamos dar um salto à Ilha Graciosa pela primeira vez, este exemplo mesmo da Vila de Santa Cruz da Graciosa já tem umas características diferentes. Nós identificamos ao longo do friso, ali do lado direito em cima, uma linha a vermelho, se os telespectadores conseguirem ver. Essa linha identifica um eixo de simetria na horizontal. E digo na horizontal porque acompanha o friso quando o analisamos na horizontal. Isso significa que se conseguíssemos dobrar aquele friso ao longo daquela reta, as duas metades iam sobrepor-se por completo. Portanto, é a tal simetria de espelho ou simetria de reflexão na horizontal. Este é um tipo de friso muito raro, porque a maior parte dos frisos em calçada que têm este tipo de simetria têm também a meia volta, e este não tem aqui a meia volta. Vamos ver mais um exemplo. Na próxima imagem, aqui vemos umas estrelas deitadas. Essas estrelas reportam-se, portanto, aos mosteiros, aqui na Ilha de São Miguel. Têm as mesmas características, portanto, simetria de espelho na horizontal, mas não tem meia volta. Se posicionar do lado contrário do passeio, vou ver as pontas das estrelas a apontar para o lado contrário. Uma vez para a direita, outra vez para a esquerda. Ora, vamos passar à próxima imagem. Aqui vemos mais dois tipos de frisos com essas características. Ao lado da Igreja dos Ginetes, do lado esquerdo, e do lado direito na Ilha Terceira, portanto em Angra do Heroísmo, a Flor de Lis. E que eu saiba são os únicos 4 exemplos que existem em todas as ilhas dos Açores que têm estas características, friso sem meia volta e com reflexão horizontal. Portanto, são muito raros. Esses frisos são, de facto, muito raros. Aqui assume a particularidade precisamente por essa raridade. Sem dúvida. E do lado direito, este friso foi construído de propósito para que Angra alcançasse o estatuto de 7 tipos de frisos em calçada. E a cidade da Horta só falta esse mesmo. Só quando obtiver este friso, já está a ser planeado, este tipo de friso é que também alcança o estatuto da cidade dos 7 frisos. O que é que quer dizer com isso? Ter todos os tipos de frisos nas suas calçadas. Aí também percebemos a importância que a calçada assume no próprio contexto urbano. Há essa preocupação das cidades quererem conquistar esse galardão dos 7 tipos de frisos. Sem dúvida, é um estatuto não só que pode ter interesse em termos de educação, portanto para visitas de estudo das nossas escolas, mas também em termos turísticos. Eu acho pode que, fazer um roteiro. Sem dúvida, a calçada portuguesa tem um grande impacto junto dos nossos turistas. E o facto de organizarmos bem a informação que temos para apresentar aos turistas, explicar que só existem 7 tipos de frisos e que todos estão nas calçadas, sem dúvida que tem um impacto positivo e é algo que, fora Angra, que já tem esse estatuto, penso que se vai conseguir alcançar, pelo menos na Horta e em Ponta Delgada. Avançamos para as outras fotografias que nos traz e desta forma continuamos também a nossa viagem rápida pelas ilhas, sempre de olhos postos no chão. É isso mesmo, vamos passar para outro tipo de friso. Agora vamos para Porto Formoso, ao lado da igreja. Este bonito friso apresenta, se pensarmos na faixa na horizontal, apresenta simetrias na vertical, ou seja,
com direção perpendicular ao friso. Ali do lado direito, em cima, vemos retas vermelhas e, portanto, há ali uma série de simetrias de espelho que cortam o friso na perpendicular. Portanto, é uma característica um pouco diferente dos casos anteriores. Este próximo exemplo também tem as mesmas características, é aqui na Rua Mãe de Deus, próximo da Universidade dos Açores, e para provar que não tem meia volta, vamos ver uma pequena animação, onde peço a atenção dos nossos telespectadores para, como eles chamam, os pontos nos is. Vamos ver, olhar para aqueles pontos nos is, inverter e vemos que de facto... Está em baixo. Exatamente, portanto não tem a mesma configuração, apenas por esse pequeno pormenor dos pontos. Porque tudo o resto obedece à simetria de espelho, à exceção dos pontos. Exatamente, portanto tudo o resto, além das simetrias de espelho, também tem a tal meia volta, mas como temos os pontinhos nos is impedem a meia volta, o que é interessante, que pequenos pormenores fazem toda a diferença e isso também tem interesse para os turistas, para as nossas crianças, para perceberem que um pormenor faz toda a diferença. Vamos continuar a nossa viagem. Prosseguimos a viagem para a Ilha do Faial, onde vemos o último dos 4 tipos de frisos sem meia volta. Este encontra-se na Rua Médico Avelar e o próximo exemplo, de regresso à Ilha de São Miguel, aqui na Rua Luís Soares de Sousa, também apresenta essas características. Agora temos aqui a simetria de reflexão deslizante, mais ou menos como as marcas das nossas pegadas quando caminhamos descalços na areia. Há uma alternância, um zigue-zague, digamos assim, mas sem meia volta. Portanto, não há meia volta. E para provar isso, novamente uma pequena animação, onde podemos observar este desenho abstrato, os ramos, se quisermos assim dizer, que enrolam alternadamente para cima e para baixo, mas sempre para o lado esquerdo. Agora, se invertermos, ou se formos para o outro lado da rua, já vemos que enrolam alternadamente para cima e para baixo, mas para o lado direito. Portanto, novamente, não se mantém a configuração destes desenhos. Portanto, é um friso com simetrias de reflexão deslizante, mas sem meia volta. Também é muito raro. Portanto, este também é muito raro. Para além dos 2 exemplos que apresentei, só conheço mais 2 que queria apresentar nas próximas imagens. O próximo é da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. Localiza-se em 2 ruas, na Rua da Queimada e na Rua Madre de Deus. E se fizéssemos a mesma animação, íamos a perceber que há pequenos pormenores. A localização daqueles segmentos de reta em relação aos triângulos faz com que não haja meia volta. E o próximo exemplo, e o último que eu conheço, está localizado em frente à Câmara Municipal da Calheta de São Jorge. Que é muito artístico. É muito artístico e tem uma história. Segundo consegui informar-me, é uma homenagem à revolta dos inhames com o aumento da carga fiscal nos anos 40 do século passado. E foi construído há cerca de 60 e tal anos, portanto, construído nos anos 50 do século passado, e foi uma homenagem a essa revolta, conhecida como a Revolta dos Inhames, e de facto tem uma configuração interessante. Mais uma vez o tal zigue-zague, a alternância, uma vez para cima, uma vez para baixo, mas sem meia volta. É um bonito friso que foi tirado na altura do Natal, como podemos constatar ali pela prenda. Mas é um bonito friso e só que também conheço 4 tipos desse tipo de friso. Portanto, há alguns frisos aqui raros nas nossas calçadas. E percebemos por esta apresentação que os próprios temas que estão na calçada são diversos, muitos ligados ao mar, outros ligados especificamente a tradições locais, religiosas, etc. E neste caso, uma marca histórica, esta Guerra dos Inhames. Sim, sem dúvida. Também temos uma componente muito importante do património. Daí que este tema faz uma interface, na minha opinião, perfeita entre a matemática e a ciência, o turismo, a educação e também, sem dúvida, o nosso património, a nossa história. E ficamos com este baralho completo. Fica aqui também um material didático para ser explorado não só por turistas e também por locais que se interessem e que apreciem a calçada, mas também pelos alunos, para avaliarem precisamente os conceitos técnicos e matemáticos que acaba de nos falar quando vimos as diferentes imagens. Sim, é uma ótima ideia, até porque o baralho envolve, por exemplo, as rosáceas e as simetrias de rotação são vistas no 6º ano de escolaridade, envolve os frisos, as simetrias de translação são exploradas no 8º ano, também este tema é explorado novo em certas áreas no secundário e, portanto, é uma oportunidade também a nível do ensino de utilizar o baralho do ponto de vista didático. O baralho também está preparado como um simples baralho de cartas. Portanto, para quem quiser apreciar a calçada, posso sempre aproveitar o baralho de cartas
para jogar os jogos tradicionais e, ao mesmo tempo, ir aproveitando e conhecendo, se calhar, certos motivos em calçada que desconhece. Não se pode distrair com as fotografias se estiverem a usá-lo para jogar, porque é importante bem que vai ficar disponível para o público de valorização de toda esta componente histórica e cultural que está ligada à calçada portuguesa, neste caso especificamente a que está edificada nas várias ilhas do arquipélago. O baralho de cartas das calçadas de Lisboa já está disponível ao público e tem sido um sucesso. Este tem tudo para ser um sucesso, ainda mais que tem algo nosso, das nossas 9 ilhas, e de facto tem tudo para ser muito bem acolhido, quer para os turistas, quer pelos nossos jovens que estão nas escolas, quer para o público em geral. E se esta equipa que fez este baralho receber o convite para fazer o roteiro da calçada açoriana, será um outro desafio? Sem dúvida, e esse tipo de desafios nunca dizemos que não, porque são desafios aliciantes e porque, de certa maneira, aliam a matemática a uma certa utilidade, mostrar aquilo que nos rodeia e poder também organizar melhor a nossa oferta turística, organizar melhor os temas a apresentar aos nossos jovens, isso sem dúvida é uma mais-valia. E se houver mais calçadas que, além das que nos mostraram, certamente que existem mais, como é que os açorianos podem entrar em contacto com o professor e com a equipa que fez este projeto? Já para já, se forem ao Google e escreverem Sintrias nos Açores, encontram um vasto leque de artigos, de divulgação, encontram aqui também as rúbricas do programa, e alguns roteiros mais simples, roteiros menos sofisticados, mas que dá para fazer o download em PDF e percorrer as ruas das várias ilhas. Eu tive o cuidado de incluir alguns roteiros que cobrissem exemplos de todas as ilhas e é possível, sem dúvida. Numa próxima oportunidade aqui no programa, fica então prometida a última viagem do nosso roteiro, que são os feridos com meia volta, que ainda não foram abordados aqui no programa. E essa será a temática da próxima rúbrica? Fica combinado. Entretanto, mostramos a página do Facebook da Matemática ao Seu Encontro, onde os telespectadores podem inclusivamente deixar sugestões para futuras rubricas. Sem dúvida, e se encontrarem outros exemplos interessantes da nossa calçada, do nosso artesanato, temas interessantes que gostassem de ver discutidos aqui no programa, onde a matemática tem algum papel de relevo, estão à vontade, com todo o gosto, que possam acolher as sugestões dos telespectadores. Obrigada, Ricardo Teixeira. Voltamos então a marcar encontro dentro de 15 dias para culminarmos com esta viagem ao arquipélago através da calçada. Fica combinado. Uma boa tarde para si. Obrigada. A Matemática ao Seu Encontro regressa então dentro de 15 dias ao Açores Hoje.